Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos do Fim. É uma alegria e um privilégio muito grande ter a você como uma pessoa escolhida por Deus para assistir esse vídeo. Hoje nós ouvimos falar de guerras, de terremotos, de conflitos religiosos, de problemas no céu e problemas na terra. Todos esses problemas têm acontecido cada vez com mais frequência. Sendo assim, o cumprimento das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, onde ele declara que essas coisas ocorreriam antecedendo ao arrebatamento da igreja. Todos esses eventos estão mostrando para nós, povo dele, que está muito próximo um momento tão glorioso e esperado para o arrebatamento da igreja. Hoje, uma doutrina tem sido fundamentada, baseada em alguns princípios, defendendo a posição com respeito ao arrebatamento. E essa doutrina, ela tem 5 características especiais que você acompanha agora comigo na tela. A primeira delas, a primeira característica dessa doutrina, a doutrina do arrebatamento, diz que Jesus virá em espírito. A segunda característica dessa doutrina declara que Jesus virá em secreto, que ninguém verá e que ele aparecerá e buscará apenas os escolhidos e levará para com ele. E esse evento será, número 2, em secreto. Número 3. Essa doutrina declara que Jesus virá antes da grande tribulação e levará o seu povo para o céu. Número 4. Os justos, no momento que Jesus voltar para arrebatar a igreja, serão arrebatados e levados para junto do Senhor Jesus no céu. E número 5. A doutrina diz que os ímpios que ficarem terão uma segunda oportunidade, porém, passando pelo período da grande tribulação. A doutrina do arrebatamento se baseia principalmente nesses 5 pontos. E hoje, no canal Minutos do Fim, você terá um encontro com a verdade. Será que essa doutrina tem fundamento na palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática? Eu quero te convidar para juntos orarmos e iniciarmos um estudo maravilhoso da palavra de Deus. Porque quem vai falar a você não é esse humano pecador como eu, e sim a Bíblia, a palavra infalível de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, reunidos para estudarmos a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras. Principalmente quando se trata de um tema tão importante como esse, que é o tema do arrebatamento, a grande promessa do Senhor Jesus de vir buscar a sua igreja. Que a Tua bênção e a unção do Teu Espírito alcance o coração de cada irmão e irmã que me assiste e que me escuta. E que o Teu Espírito esteja também sobre esse humilde pregador, para que a Tua Palavra, Senhor, como brasa viva, seja colocada nos lábios deste homem e seja transmitida com poder ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A promessa de Jesus foi declarada em João capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, antes que ele subisse ao céu, ele deixou declarado que ele voltaria e buscaria a sua igreja para habitar com ele nas mansões celestiais, na casa de seu Pai. Em outras palavras, é o desejo de Jesus levar você e eu para habitarmos no céu. Essa é a grande promessa e a grande esperança da vida do cristão. Porém, como nós vimos há pouco, existe uma doutrina fundamentada a respeito do arrebatamento da igreja. E nós vamos tirar a prova bíblica dessa doutrina. Se você quer saber a verdade, continue conosco, acompanhe este estudo. Primeira pergunta. Segundo a doutrina do arrebatamento secreto, Jesus voltará em espírito. É bíblico isso?
Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus estava aqui sendo arrebatado, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Segundo o texto de Atos capítulo 1 que nós acabamos de ler, a Bíblia nos revela, os anjos que se colocaram ao lado dos discípulos no momento em que Jesus ascendeu ao céu disseram que esse Jesus que dentre vós subiu ao céu virá do modo pelo qual os discípulos haviam visto ele subir. Detalhe, a Bíblia revela ali várias características de como foi que Jesus subiu ao céu. Por exemplo, a pergunta que nós fizemos: ele virá em espírito ou não? É só nós sabermos como ele subiu, porque os anjos disseram que da mesma forma como ele subiu, ele voltará. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. Lucas, capítulo 24, versículos 36 ao versículo 40. Diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, justamente antes de sua ascensão ao céu, depois de sua ressurreição, ao se apresentar aos discípulos, os discípulos pensaram que viam algum espírito. Mas Jesus disse: Por que sobem pensamentos assim ao vosso coração? Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, Jesus estava em carne e osso quando subiu ao céu. E se ele irá voltar da mesma maneira como subiu, é certo, segundo o texto bíblico, que Jesus voltará em carne e osso. Segundo ponto que será analisado no nosso estudo hoje. Será que Jesus voltará em secreto ou não? O que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos ver, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus irá nos responder. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, você acompanha na tela. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Irmãos, segundo o texto bíblico, Jesus virá com as nuvens, assim como ele subiu ao céu, e todo o olho o verá. A Bíblia é clara, meu querido irmão e minha querida irmã. Não há um texto bíblico sequer que afirme que Jesus voltará em secreto. Vamos confirmar com mais um texto. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmão e irmã que me assiste e que me escuta, a palavra bíblica, Jesus Cristo, nos diz que ele virá como as nuvens e todo olho o verá.
E em Mateus 24, que nós acabamos de ler, Jesus diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus, irmãos, segundo a Bíblia, não virá em secreto, pois todo o olho o verá. E como disse o texto, com poder e grande glória. Irmãos, parem para pensar. É possível muito poder e muita glória ser ocultas? Irmãos, isso é impossível. Será um evento glorioso. Ainda mais porque Jesus não virá sozinho. Acompanhe na tela o texto de Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Irmãos, que evento glorioso será esse? Todos os santos anjos do céu virão com Jesus para buscar os redimidos de Deus. Todo o olho verá. Será um evento glorioso, com milhares de anjos. Todos os anjos que estão no céu voltarão juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua amada igreja. Agora, o que acontecerá com os justos quando Jesus voltar? Vamos acompanhar o texto de 1 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, ele nos revela o que a Bíblia, o que o Espírito Santo o impressionou a escrever. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido é barulho, irmãos, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Tem como trombeta ser silenciosa e secreta, irmãos? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Segundo a palavra de Deus, conforme acabamos de ler, aqui é dito que Jesus descerá com alarido, com barulho, tocando a trombeta de Deus. Irmãos, como que barulho é silencioso e secreto? Como que trombeta de Deus é secreta? E aqui é dito que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Que promessa preciosa! Todos os nossos amados que já descansaram e que creram no Senhor Jesus, no momento da volta de Jesus, ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares. Mas não sem antes alcançarmos a imortalidade. E isso é o que nós iremos ler no próximo texto bíblico, com uma ressalva. As pessoas dizem que Jesus voltará num abrir e fechar de olhos. E é nessa passagem que se baseiam para dizer que será um evento muito rápido, um piscar de olhos. Pum! Todo mundo sumiu. Será que vai ser assim, irmãos? Vamos ler o texto bíblico e vamos ver se o texto bíblico está dizendo que Jesus irá voltar num abrir e fechar de olhos. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 15, e você tem o direito e o dever de acompanhar na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 51 e 52, e prestem atenção no que nós iremos ler. E você, querido irmão e irmã, terá agora a oportunidade de analisar o texto bíblico e ver se o texto está dizendo que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. Olha o que diz o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando nós seremos transformados? Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, segundo a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo para nós, o evento que ocorrerá no abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento, é a transformação do nosso corpo mortal em imortal. É isso que a Bíblia está dizendo.
Texto fora de contexto gera pretexto, meus queridos irmãos. A Bíblia nos revela que a nossa transformação será em um abrir e fechar de olhos, não um arrebatamento. Como vimos até aqui, será um evento glorioso, com milhares de santos anjos ao redor. Essa é a verdade da palavra de Deus. Vamos acompanhar mais uma coisa. Segundo a doutrina do arrebatamento, quando Jesus volta e arrebata a igreja, os ímpios ficam aqui e têm uma segunda chance. Isso é bíblico? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o que ocorrerá com os ímpios quando Jesus voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós iremos ler esse texto analisando claramente o seu contexto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus. Então está falando do momento da volta de Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como nós já vimos. Agora olha o versículo 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Irmãos, segundo a Bíblia, o que nós estamos lendo aqui, é que quando Jesus voltar, ele já virá para buscar a sua igreja e ao mesmo tempo castigar os ímpios. É isso que a Bíblia está dizendo. Não há segunda chance, irmãos. Por exemplo, vamos confirmar isso, aqui em 2 Tessalonicenses mesmo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar, todos os ímpios, todos os iníquos serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Sofrerão a penalidade de eterna destruição, como acabamos de ler. Irmãos, crer que depois da volta de Jesus teremos uma nova oportunidade é um dos maiores enganos que Satanás já criou. Porque muitas pessoas aliviam a consciência pensando que se Jesus voltar e eu não estiver preparado, eu vou ter uma segunda chance. Irmãos, hoje é o teu dia. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de preparação é hoje, o tempo de graça é hoje. Se quando Jesus voltar você não estiver preparado, a Bíblia disse, como acabamos de ler, que todo o ímpio será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Que triste, não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, conforme nós estamos vendo pela Bíblia, os elementos, os 5 elementos da doutrina do arrebatamento secreto, são elementos que não têm fundamento bíblico. Vamos para mais um deles, irmãos. O arrebatamento ocorre antes ou depois da tribulação? É certo que há muitos teólogos que defendem uma posição, outros teólogos defendem outra posição, mas o que a Bíblia defende, que é isso que importa para nós. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Vamos então abrir em Mateus capítulo 24 e deixar que o próprio Senhor Jesus nos fale. Vamos ler do versículo 29 ao 31. Depois de descrever toda a cena da tribulação, depois de falar sobre uma tribulação qual nunca houve, e que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque serão dias terríveis, como nunca existiram nem nunca mais existirão, depois de falar dessa tribulação, Jesus fala quando é que ele vai voltar para arrebatar a igreja. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, antes ou depois? Depois, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, somente então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, segundo a Bíblia, conforme acabamos de ler, Jesus disse que depois da aflição daqueles dias, na outra versão, revista e atualizada, chega a ser mais claro, depois da tribulação daqueles dias, o sol irá escurecer. Acompanhe os eventos na sua tela. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, somente então, é que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Irmãos, o crente precisa passar pela tribulação para ser aprovado. Deus só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Em Apocalipse 3, Deus revela que irá nos guardar da tribulação. Ele irá nos proteger naquele tempo de prova. Mas em nenhum momento Deus disse que nós não passaríamos por provações. Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo padecerá perseguições. E Jesus só voltará depois da tribulação, irmãos, como diz a Bíblia. Leia na sua casa o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e você verá que Jesus deixou, através do apóstolo Paulo, escrito para nós, que antes que ele volte, ocorrerá a apostasia e aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esses são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Portanto, nós sim passaremos pela tribulação e seremos arrebatados depois dela. É isso que a Bíblia nos revela. Agora, irmãos, nesse tempo do arrebatamento, a Bíblia diz que só haverão duas classes. Uma, a classe de justos, que será transformada e arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. E a outra classe, a Bíblia revela que é a classe dos ímpios, que serão destruídos. E a Bíblia fala qual será a reação dos ímpios. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia nos diz que os ímpios estarão desesperados. Do versículo 15 ao 17 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que cena triste, irmãos. Os ímpios em desespero tentarão se esconder da face daquele a quem eles rejeitaram. E certamente, irmãos, entre esses ímpios estarão muitos que creram que teriam uma segunda oportunidade, mas serão destruídos. Estarão muitos que disseram que acreditavam em Jesus, porque Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Irmãos, que cena triste é essa cena descrita. Em contraste com a cena dos ímpios, Isaías descreve qual é a alegria dos justos no momento da volta de Jesus. Em Isaías capítulo 25, a Bíblia nos revela qual é a reação do povo de Deus. Diz assim: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Irmãos, enquanto os justos estarão em atitude de extrema alegria, cantando, louvando e engrandecendo o nome de Deus, elevando as mãos para as alturas e dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Por outro lado, os ímpios estarão desesperados. Conforme nós vimos no estudo, irmãos, Jesus não voltará em espírito, Ele voltará em carne e osso. Todo o olho o verá.
até os que os traspassaram. Ele virá com milhares de anjos. Os justos serão arrebatados para se encontrarem com ele nos ares. E por fim, os ímpios serão destruídos. Agora, irmão e irmã que me assiste nesse dia, você tem uma escolha a fazer na sua vida. Você pode escolher hoje ou fazer parte do grupo daqueles que correrão em atitude de desespero da presença do Senhor Jesus, ou aceitar hoje por completo a Jesus Cristo na sua vida. Você pode, quem sabe, dizer: mas eu já aceitei a Jesus. Um dia eu levantei minha mão na igreja e disse: Senhor, eu te aceito como Salvador. Mas se Jesus não fizer presença na sua vida, de nada vale uma profissão de cristianismo. Jesus quer morar em você. A Bíblia diz que Ele está à porta, batendo no teu coração, pedindo entrada. E se você não permitir que Ele viva em você, nada de profissão valerá. Tudo isso será em vão. Mas se você hoje decidir deixar de viver um cristianismo barato, deixar de viver uma festa evangélica e passar a se preparar para esse evento tão glorioso que é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, certamente você estará entre os justos. Irmãos, hoje é o dia da salvação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu não, mas Jesus. Filho, você tem caminhado por muitos caminhos na sua vida. Desde que você me aceitou, você tem seguido por diversos caminhos que eu não escolhi para você. Mas hoje, filho, eu escolho para você a salvação. Você me aceita? Essas são as palavras de Jesus para você. E se você aceita esse Jesus na sua vida hoje, eu quero orar por você. Incline o seu rosto aí onde você está. Feche os seus olhos, porque nós iremos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse instante. O Senhor sabe as tribulações e provas que essa pessoa tem passado desde que aceitou o Senhor Jesus. Mas nesse momento essa pessoa faz um novo pacto contigo. Celebra uma nova aliança com o Senhor Jesus e entrega a sua vida por completo. Não mais para viver em prazeres dessa terra, mas agora, Senhor, para viver inteiramente para Ti. Que o Senhor conceda a essa pessoa o dom do Teu Espírito Santo e dê a ela a misericordiosa graça da Tua salvação. É o que te peço, em nome de Jesus.